Boa noite. Bom, já acabou o treino de hoje, né? Já estamos até de banhos tomados aqui. Arrumadinho. Prontinhas pra papar. Nossa, muito difícil. Bom, o treino de hoje tá meio difícil. Entrou uma base nova. Ele é muito novato, assim. Ele perdeu, infelizmente, muito tempo de treino. E tô sentindo ainda que ele vai ter que correr muito atrás pra poder dar conta. E aí isso... eu acho que isso agora, no começo que ele tá pegando, tá sendo meio paia, porque acaba que ele cai muito e aí eu já tô tipo assim, eu já tive uma queda no começo dos treinos, que eu caí de cabeça, aí minha coluna travou inteira, aí eu já tô com a coluna toda doendo, aí eu só tô sentindo mais dor, aí hoje a gente vai fazer um cup lá no final, que é ó, vem coisa por aí. Aí eu levei uma abraçada aqui, eu tô doendo bastante na costela. O treino hoje a gente fez coisas bem diferentes, né? A gente testou várias coisas de hand to hand, então foi um momento de não, tipo assim, quedas difíceis, mas a gente tava testando coisas. Então acontece coisas diferentes que a gente não A tava. mudança também, igual eu falei Sim. dessa base novata, é que ele veio do universitário N2 e a gente tá treinando N3, tipo All-Star. E já tem uma diferença muito grande do All-Star do universitário. Então, assim, ele vai ter que correr muito atrás, coitado. Mas, assim, infelizmente agora no começo tá sendo bem osso para até ele chegar no nosso nível. E é isso. O treino foi... Abril está acabando, o treino físico vai acabar, graças a Deus. Não aguentamos mais. Eu tô querendo acabar as horas a mais extras também. Nossas coxas choram. Nossa, minha perna tá doendo, ainda As horas a mais acabam com o camp coreográfico, inclusive estamos ansiosas. Quero muito. Chega logo. Pelo amor de Deus. Olá, fazendo um vlogzinho pós-treinos do final de semana, dia 4 e 5. Ainda não treinei, né? Não tô lesionado, tô proibido de poder pisar no tatame. Tenho me sentido melhor, querendo ou não. Descobri que tá travado pra caralho, na região da posterior da coxa, bem próximo ao joelho. Dos dois lados, também que eu tô compensando, né? Do que eu não posso fazer com a esquerda, na questão de andar, etc. Começar com a direita. Mas sinto que o treino tá bem promissor, tá bem legal, porque o pessoal tá começando a tirar umas skills novas, assim, a galera apesar de tá errando bastante, tentando ali, pegar feedback, tá descobrindo que tá errando, a galera tá conseguindo se manter resiliente e continuar tentando, né, de entender que é só tentativa, que é só realmente acostumar com o movimento, etc. Mas, enfim, acho que essa é a minha visão, opinião desse final de semana, né, externamente falando. E continua sendo muito, muito, muito frustrante não poder treinar. Continua sendo muito frustrante ver todo mundo fazendo as coisas, até mesmo questão de errar, às vezes fazendo uma skill que eu sei que eu consigo que eu já tenho e, sei lá, às vezes aquela coisa de, sei lá, ter meio que uma referência, saca? De, um exemplo, eu chegar, acertar uma skill e eu poder realmente dedicar meu tempo ali a aprimorar aquela skill naquele contexto ali, né? Porque a ideia é uma coisa é ter feito uma skill uma vez ou duas, né? Feito algumas vezes ou com determinada fly, outra coisa é fazer uma outra pessoa dentro do contexto que a gente precisa pro team tier. E eu gosto muito de ajudar a galera. E se em algum momento, sei lá, eu consigo fazer tal skill que outra pessoa não tá conseguindo, meu colega do lado, mas eu posso conseguir ajudar ele, né? Com alguma... se algum toque, ou até que toque nem tanto, né, que isso as meninas fazem, mas até aquela coisa mais psicológica, tipo assim, caralho, meu colega do lado consegue. Então não é uma coisa tão impossível, por assim dizer, não é tão difícil assim. Tipo, eu consigo fazer também, pô, meio que uma espécie de motivação a mais. Mas é muito frustrante, não tô treinando. Enfim, acho que de resumão é isso. Valeu! Eu sou o Sacha, Sheila da Mora.
Nossa. Nome e apelido. E puberdade. Você aí, foi Alice Sol. Não, é só o nome da top do Sol. Vocês estão querendo Hit Zero até setembro, mais um. E com a equipe completa. E a gente foi em 3 competições, não A gente coloca o número de lápis, qualquer coisa, bater um, As meninas semanal, o treino completo é obrigação. Gente, mas o objetivo da meta não é atingir algo que você ainda não tem? A gente tem um treino completo por enquanto? Tem que ser momental cansado. galera, assim, só pra. Coreó, vocês acham uma boa? Sim. Todo mundo concorda? Essa é boa, não é? O que mais que a gente pode colocar até junho? Tinha outra coisa que a gente tinha colocar. Tinha comentado sobre são aumentadas todo o treino, parte física, flex, e sempre do aquecimento, então depois do treino, melhor. Por exemplo, até hoje a gente não pouquíssimas pessoas sequer, para muitas poucas pessoas. Então, de cansaço, da conta, etc. Será que a gente pode colocar até junho? Ver se vai ser uma boa. A gente tem pelo menos 2 treinos com todo mundo aqui? Muito mais. Muito mais? Muito mais. Não, a gente tinha falado de 12 no ano, você sabe que era muito. Mas a gente pra estar preparado pro tempo do Cris, a gente precisa da equipe inteira. Sim. Porque já tem instante fechado. Proporcionalmente, tem quantos treinos até lá? Tem quantos treinos até esse data? Então, até junho. Tá na descrição do mundo. Até o dia do coreógrafo de quantos treinos? Segue no celular. Deve ser 10 ou 11. Agora, olha o meu celular aí. Falou que tiro de ontem, 11 com 8. Nem com o Hit Zero e a gente treinou muito. Agora a gente subiu o nível. Vocês acham mesmo que a gente vai conseguir subir no nível, fazer extremamente melhor que ano passado? Eu tenho uma visão um pouco diferente, porque o que eu penso é o seguinte: se colocar uma meta que todo mundo sabe que vai atingir, vai bater essa meta e vai relaxar. Eu duvido que vai atingir. Eu não sei, mas assim, ainda assim, eu acho que tipo, um Hit Zero até lá, tipo, a equipe completa deveria ser obrigação. Se vocês não conseguirem fazer o Hit Zero, eu como o bolo todo sozinho. Isabela, você é celíaca! Não interage com a câmera. Tem como refazer a Interage agora. Eu quero, pô. Nas competições, né? E como a gente espera alcançar isso? Pode ser? E aí, o que vocês querem de meta de longo prazo? Em uma competição? Em todas, claro. 4 de 5, Ganhar o nacional, eu Netflix. acho que tem que ser o mesmo. Ganhar o Netflix. Eu acho que Hit Zero no Team Fest. No Netflix. Hit Zero no Team Fest, que é a última. Vamos começar com o Mineiro?
E as coisas saíam. E aí eles falaram, porra, vamos pegar pódio. E eles ficaram confiantes demais, relaxaram e deu ruim. E aí o tamanho da frustração deles, vocês não medem. Eu vivi isso. A frustração deles de ficar em sexto, em vez de pegar pódio, foi tão grande que vários aposentaram amargurados com o time. De tamanha decepção. Entendeu? E eles não entenderam, pra mim, não ficou claro na cabeça deles, e talvez a gente deveria ter batido mais na tecla, é que você não começa um nível no topo. Quando você sobe de nível, você tem que pensar que você começa lá embaixo, porque você acabou de virar aquele nível. E aí você vai subindo aos poucos, e talvez você não consiga subir tudo em um ano. São 19 equipes. Talvez tenha mais esse ano. Se forem 22, top 5 já tá alto pra caramba. Eu prefiro virar no top 5 e pegar, sei lá, quinto lugar, que tá dentro da meta, do que virar no pódio que eu no ano passado, pegar quinto lugar. Foi tipo devastador. Pra mim, chegar no segundo dia já tá bom. É sério. Porque, tipo assim, já sabe o dia. Porque eu não gostava de mais. Um dia só. Eu acho que a gente, não é porque a gente vai colocar um top 5 como meta que não quer dizer que a gente não pode se esforçar mais pra isso, sabe? E eu acho que é o que a gente estava falando no início, a gente tem que ser pé no chão. Mas não quer dizer que a gente vai ser pé no chão, que a gente vai se esforçar pouco, porque a gente está com o pé no chão. Eu acho que é uma meta que a gente pode alcançar, mas que também a gente pode superar. Mas vai depender só da gente junto nisso, né? Eu acho que é muito essa percepção. É humilhante. Sempre é humilhante ter que usar o tatame daquele jeito. E é sempre a gente. Humilhante é ter que ter essa parte do processo como um todo. Sim. É, sobe ele mais fácil. Volta ele todo e tira por cima, é isso que eu tô falando. E já. Já tem 15 minutos pra achar Aquele eu acho que era o que tava na ponta. Esse aqui não pode sair. Não, velho. É a casinha do porquinho. A gotinha é aqui. Meu nome é Marília, eu tenho 23 anos e eu faço tiro há 5 anos. Eu tenho porfiria cutânea, que é uma doença que dá problema de pele. Eu tenho epilepsia abdominal, que é basicamente seus órgãos internos se contraindo. E eu tenho o transtorno neurofuncional, que faz com que eu perca a força dos membros inferiores e superiores. Qual doença e o que ela afetou na sua carreira de equilíbrio? A porfiria nem tanto, mas a epilepsia abdominal me fazia sentir muita dor e assim, capacitar de treinar, de sair da cama. E aí veio lá que capacitou mais, que foi o transtorno neurofuncional, que fez com que eu perdesse a força das pernas, então eu não conseguia andar. Durante 6 meses eu fiquei sem andar. A gente não sabe porquê, mas voltou a força. Foram muitos remédios experimentais, então assim, a gente não sabe qual funcionou. Mas eu fiz fisioterapia por 10 meses, eu acho, e reaprendi a andar. Você acha que o TIR te ajudou alguma coisa nessa recuperação? Sim, aliás foi o que os médicos falaram, que tinha uma outra menina com a mesma doença que eu, no mesmo andar que eu estava no hospital. E a perna dela atrofiou completamente, já a minha tinha músculo ali, sabe? Eu já fazia tiro há bastante tempo, então não atrofiou minha perna ficou assim, obviamente, perdeu um pouco, mas não o suficiente para ser assim, um sacrifício ter a força de novo.
Eu acho que os maiores desafios, falando assim, os físicos, seria... Todo o meu corpo estava fraco, não tinha mais nada se segurando, por exemplo, meu joelho. Eu fiquei basicamente um ano sem andar, meu joelho não tinha nada segurando ele no lugar e ele começou a sair do lugar, a patela. Eu não tinha fôlego para fazer nada, e agora assim, os mentais foi a questão de... Eu fiz amigos, eu tive pessoas que me guiaram a voltar para uma vida normal. Quando eu fiquei internada, eu acho que assim, minha maior motivação para melhorar era voltar pro tiro, sabe? Tinha um ano que eu estava fazendo e eu fiquei super animada com o esporte, eu achei divertidíssimo. E quando eu voltei, o físico, nossa, a preparação física ajudou demais, assim, porque eu criei um condicionamento que tinha anos que eu não tinha, e o mental ajudou muito de fazer amigos, ter basicamente uma família aqui pra mim, com treinadoras que me ajudaram a cada segundo, estavam lá pra mim, e isso me ajudou muito, porque eu cresci numa vida de hospital, de conhecer gente doente, de gente que ia morrer, e aqui eu tenho uma vida normal. Eu tenho muito a agradecer a muitas pessoas do time, mas tirando os meus amigos que eu fiz no time, que realmente me ajudaram muito, a Bia Gobato foram assim, forças assim, que eu não sei descrever como. Elas me ajudaram demais a ter uma vida normal, a entender o que era conversar com as pessoas de novo, sem falar só sobre doenças, só sobre tomar alta, passando mal. Elas me ajudaram tô com dor, mas eu consigo fazer alguma coisa, às vezes fazer alguma coisa ajuda na dor. Então assim, eu tenho muito a agradecer a elas e fazer o tiro é ter uma família. E ter uma família é uma coisa que eu tava precisando muito e isso me ajudou demais. Segura! 5 minutos e tá mais. Pra lá. Vai, não para não. Na rua. Ali é aquele velho, você cai de bunda. Esse foi o primeiro não. É isso. Então eu vou estar aqui o tempo inteiro, só que tipo, eu vou estar sentada aqui dentro e não vou ficar bicando o treino deles, mas... Meu nome é Eliana, eu tenho 26 anos e eu já tô no tiro há 7 anos. Eu conheci o Beehive pelo Instagram, eu tava procurando um time All-Star pra entrar. E é isso. Tô no Beehive há 1 ano e pouquinho, eu entrei no início da última temporada. Ai, que difícil de responder. As skills que a gente tá aprendendo agora são skills que eu não tenho costume de fazer. Então eu não tenho costume de fazer nada muito alto, tipo, eu não tinha costume de fazer as coisas na extensão, nada que liberasse a fly. E, enfim, são todas skills muito novas pra mim que eu não tinha nem muita expectativa de fazer, até porque quando eu entrei no Beehive tava no nível 2, eu só treinei nível 2.
Então, tudo que solta muito a flyer, tipo o full down e essas coisas, pra mim é muito assustador de fazer. E o tiro é muito psicológico, e eu acho que atinge muito meu psicológico, coisas que são muito altas ou coisas que a gente voa ou cai, enfim, aí, tipo... Me fala um pouco sobre o seu desafio com o full down, por favor. O full down foi complicadinho, porque eu sinto que eu tô ganhando consciência corporal ainda pra fazer esse tipo de movimento e eu solto algumas partes do corpo, ou eu jogo o corpo pra frente e eu não percebo que eu tô jogando. E aí as primeiras vezes que eu fiz, eu machuquei muito eu e as bases, e muito de bater a cabeça. E aí começou a machucar bastante e eu fui ficando com mais medo. Eu comecei a ficar apavorada de fazer o full down porque tava machucando muito todo mundo. Mas aí essa semana a Bi tinha oferecido para poder tirar um dia de aula do Beehive para me ensinar a fazer. E aí a gente repetiu algumas vezes, alguns atletas ficaram aqui e repetiram comigo. E aí foi um treino que deu pra fazer sem machucar as pessoas. Ainda não tá perfeito, mas pelo menos não tá machucando ninguém, então eu sinto segurança agora pra poder continuar repetindo ele até ficar bom, sabe? Tipo, as meninas corrigiram o suficiente pra não machucar ninguém e agora eu acho que dá pra ir aperfeiçoando. Tá seguro de fazer pelo menos. O follow-up pro Lib eu achei que eu ia ficar com mais medo de fazer. Eu sempre tive muita dificuldade também de ficar em coisas de uma perna só no tiro. Acho que eu tenho dificuldade com quase tudo. Mas eu tenho dificuldade de ficar em uma perna só e há algum tempo eu tô vendo que tá ficando mais tranquilo ficar numa perna só. Então foi uma skill muito legal de fazer e bem menos assustadora do que eu achei que ia ser. Então o follow-up pra Lib acho que foi tranquilo. O hand to hand, né? Já tinha feito? Foi a primeira vez? Já tinha feito em outras configurações de ou base dupla ou partner? Nenhuma das skills que a gente tá treinando eu já tinha feito. Nem em outras configurações, nem em outros times, nem nada. Eu nunca tinha treinado N3. Então são todas skills novas. O hand to hand eu achei bem difícil porque eu não tenho muito costume de fazer handstand. Então ele dói bastante o punho. Que eu acho que foi o mais difícil. O punho vai desgastando ao longo do treino e vai ficando difícil de sustentar. E a gente tem que fazer bastante força, né, para manter o corpo todo reto. Chega no fim do treino, a gente tá meio cansado de fazer. Mas acho que no fim das contas também foi menos perigoso do que eu tava imaginando. Você está se divertindo com as novas skills que você está aprendendo? Mas tá divertido de fazer. São coisas que eu sempre vi, eu sempre quis fazer, mas eu não tinha muita perspectiva de fazer. Então eu tô gostando bastante de aprender elas e, tipo, quando dá certo, sabe? Eu pensar, caramba, um dia eu vou conseguir fazer isso aqui direito. Eu tô gostando bastante de fazer e tô achando divertido no geral. E você acha que o tanto que a equipe é unida ou não e passa confiança ou não, isso te ajuda ou te atrapalha? Disserte um pouco sobre isso. Disserte sobre isso. A equipe no geral ajuda muito. Eu acho que as pessoas aqui elas estão mais focadas em ajudar e fazer dar certo do que julgar. E eu já estive em equipe que, tipo, punha a culpa em uma pessoa específica e não ajudava muito, ou falava, tipo, você não consegue fazer isso, você não vai conseguir fazer isso. E aqui isso não acontece muito e foi exatamente o que aconteceu com o full down, né? Tipo, alguns atletas e as treinadoras tiveram que tirar um tempo só pra me ensinar a fazer aquilo. E aí eu sinto que no geral, assim, as pessoas apoiam, as pessoas não julgam os seus erros, enfim, eu sinto que tem mais apoio do que julgamento aqui dentro, mas acho que é muito coisa da nossa cabeça, às vezes, da gente se cobrar mesmo e ficar nervoso. O tiro é um esporte perigoso e deixa a gente nervoso, mas acho que não é tanto cobrança externa, é mais interna da gente. Tá bom? 3, 4, 5, 6, 7, 8, mas que na hora tem que ficar de 10.
Rian. A Belinha me lembrou e é muito importante. A parada de mãos é a postura da canoinha, com a única diferença que eu vou estar olhando para minha mão. Meu ombro tem que estar empurrado, colado na minha orelha, e eu vou olhar para a mão, não é tirando a cabeça aqui. Eu vou olhar para a mão assim, com o olho. Eu vou virar bem pouco a cabeça e olhar mais com o olho. Tá bom? Vocês vão estar olhando pro chão, é meio estranho. Mão barra chão, é meio estranho. Vocês têm que acostumar com essa sensação. Tá bom? Mais alguma dúvida? Então vai. Oi, meu nome é Isabela, mas todo mundo me chama de Bi. Eu tenho 34 anos e tenho 17 anos de TIR. Fundar o Beehive sempre foi um sonho. Desde que eu comecei a praticar TIR, eu me apaixonei. Eu não estava feliz no meu curso de medicina e eu me encontrei no TIR. E desde que eu me encontrei no TIR, fui para o primeiro Team Brasil, eu percebi que a técnica aqui em Minas Gerais, pelo menos Belo Horizonte, era muito defasada e eu queria criar um ginásio que pudesse ajudar os atletas a aprenderem com segurança e a crescerem e também chegarem a alcançar os sonhos deles. Aí o Beehive veio em função disso. Por que o nome Beehive? Todo mundo me chama de Bi, então juntei o útil ao agradável, né? Beehive, raiva colmeia, né? E numa colmeia é uma família onde todas as peças precisam trabalhar juntas para que a colmeia funcione. Então eu queria que fosse assim a filosofia do Beehive, onde a equipe fosse como se fosse uma família, todo mundo trabalhando junto em prol de um bem maior, né? E também porque existe um trocadilho, né? Beehive é um B e um H e a equipe é de BH. Então foram essas coisas que eu pensei quando eu criei o Beehive. Por que das escolhas das skills e por que da ordem que a equipe está aprendendo? A gente vai ter esse ano um coreógrafo internacional do Canadá. Ele tem conversado muito comigo para saber o nível da equipe, saber o que ele vai conseguir colocar ou não na rotina e o que a gente já consegue fazer até hoje e o que a gente não consegue. Em termos de coreografia, ele precisa ter uma ideia do que a gente consegue fazer para ele exercer a criatividade dele. Então ele me falou algumas habilidades que ele queria que a gente soubesse e eu coloquei algumas que eu gostaria que estivessem na rotina. Então um pull-up é o básico de uma habilidade do nível 3. Então a gente tem que treinar muito pull-up. Já o hand-to-hand é uma habilidade de nível altíssimo, muito difícil, que eu gostaria muito que a gente fizesse. E eu não queria deixar muito pra frente para começar a aprender essas habilidades, porque o camp coreográfico é daqui a um mês, e aí a rotina vai ficar pronta, e ele só vai colocar na rotina o que já sai. Então eu preciso adiantar as habilidades difíceis para que a gente tenha mais tempo de treinar elas. Pro camp coreográfico a gente está mais pronto. Bom, eu acho que a equipe está evoluindo num ritmo bom. Eu acho que as pessoas estão entregando o que elas dão conta. Eu sempre acho que tem como melhorar. Eu não vou falar que está perfeito. O perfeito não existe. Existem mudanças que podem ser feitas nas configurações distante ainda. Eu ainda estou avaliando como que as configurações estão. A equipe saiu de um nível 2 mais sólido, mas no nível 2, e o salto para o nível 3 é um salto maior. O nível 3 é bem diferente do nível 2, então a gente está trabalhando muito para desenvolver as habilidades do nível 3 e é um processo longo e doloroso, né? Então a gente tem longos treinos, mas a equipe está entregando um bom resultado. Mas eu acho que vai ser uma boa temporada, um bom ano. A gente está com novos profissionais de psicologia, de fisioterapia.
A gente está com novas metodologias, novas ideias, consertando o que deu errado na temporada passada, implementando novas ideias e tá tudo correndo muito bem. Então eu tô muito positiva ao pensar no futuro da equipe.